O argumento de autoridade. Galera, esse é um dos mais utilizados, muito utilizados pela galera, principalmente que faz Enem, que fica viciado no modelo Enem. O que é esse argumento de autoridade? Nada mais é do que você pegar uma referência de uma pessoa, de um indivíduo que tem know-how, que tem conhecimento, que tem consideração, que é reconhecido por aquela área determinada de conhecimento, e você pega essa figura, a fala dele, e coloca no seu texto a fala dele. Veja que quando você transfere a responsabilidade de dar credibilidade para o seu texto para uma outra pessoa que é um especialista na área, o seu texto fica muito mais sólido, você sai bastante da ideia de senso comum, né? Então isso ajuda bastante a você solidificar mesmo, a arrematar mesmo, a convencer mesmo o corretor sobre a sua posição, o leitor, qualquer que seja, sobre a sua posição adotada. Então ela é muito viável. O que é interessante, que o argumento de autoridade dá para você misturar com outros tipos de argumento. Por exemplo, vamos lá, o de baixo, o argumento histórico. Você poderia muito bem trazer, por exemplo, um autor da história, ou vou citar o Laurentino Gomes, que eu conheço, né, que eu adoro a leitura dele, apesar dele ser jornalista, ele é uma pessoa muito engajado em pesquisas históricas, então ele tem um fundamento muito interessante quando se trata de história. Por que não trazer um Laurentino Gomes para falar de história? Dessa forma, eu consigo fazer com que o meu argumento não seja apenas de autoridade, mas também seja um argumento do segmento histórico. Vou falar da questão sociológica. Trouxe para minha argumentação Zygmunt Bauman falando da modernidade líquida. Poxa, eu trouxe uma referência sociológica e ao mesmo tempo eu tenho um argumento de autoridade. Então essas características acabam somando positivamente ao seu texto. Por favor, gente, argumento de autoridade é de uma pessoa especializada em determinada área do saber, do conhecimento, ok? Então você não pode simplesmente pegar uma fala de uma figura famosa, de repente, tá? E fazer com que essa fala de uma figura famosa, só porque é uma influenciadora digital, funcione nesse caso. Eu vou pegar uma referência dada por um humorista, o Whindersson Nunes, que é muito famoso, muito conhecido. Gente, não funciona. A fala dele, tendo em vista o segmento dele de atuação, pô, professor, mas ele é um artista, ele é um humorista bem renomado, sim, mas será que ele tem uma graduação numa área específica, não desmerecendo, obviamente, ele, que é muito talentoso? Mas será que ele tem uma graduação na área específica da sociologia, da filosofia, da história? Será que ele consegue contribuir para essa discussão de maneira a ser crível, a ter autoridade para falar disso? Às vezes não. Então verifica que quando a gente for utilizar um repertório de argumento de autoridade, eu tenho que garantir que essa figura seja de uma área específica, de uma atuação específica e que possa contribuir sim para o desenvolvimento do meu texto dissertativo, beleza? Outra coisa importante que muita gente me pergunta, professor, mas eu preciso recortar uma frase desse autor? Será que eu preciso pegar uma frase, memorizar uma frase e utilizar essa frase nesse momento? Você pode fazer isso. Isso a gente chama inclusive de citação direta, né? Quando a gente fala do autor e cita uma frase muito marcante que faz parte da biografia, da referência cultural desse autor que contribui no debate. Você pode fazer isso, mas vamos imaginar numa situação em que você não se lembra disso, porque você teve que estudar muita coisa, acumular muita informação ao longo dos seus estudos para prestar vestibular. Você pode se lembrar vagamente desse autor, de quem ele é vagamente, da área de atuação, e você pode trazer sim a informação dele, mesmo que vaga, para o seu texto, mas garantindo que você faça uma paráfrase. Paráfrase é colocar a informação daquele autor, a fala dele, pela sua leitura de mundo. Não precisa copiar exatamente, mas precisa reproduzir mais ou menos o que ele disse. Então, com as suas palavras, você vai reproduzir aquilo que ele falou. A gente chama isso de citação indireta. Isso também é muito válido. Tão válido quanto a citação direta. Direta ou indireta, tanto faz. É importante você trazer esse autor para o processo argumentativo também.